Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais um quadro novo no canal, que não terá todo mês, mas com certa frequência também. O primeiro vídeo desse quadro vai durar um mês inteiro de julho, porque eu pretendo ler... Não, primeiro eu vou explicar o quadro, gente. O quadro se chama Desencalha. A minha intenção é desencalhar meus livros físicos, então... Assim, a primeira ideia para esse quadro, pelo menos os primeiros vídeos aí, serão desencalhando livros físicos que eu tenho na estante. Porque assim, gente, eu tenho, sinceramente, muito livro sem ler. Por quê? Porque eu vou aproveitando a promoção. A maioria dos meus livros eu compro em promoção, gente, com cupom e tal. E se é um livro que eu quero muito ler, eu acabo comprando e deixando para depois. Porque, assim, a biblioteca é isso, gente, é você, do nada... acontece no seu coração aquele movimento assim, você fica, nossa, eu tô com muita vontade de ler tal livro. Você chega na sua biblioteca, você tem o livro lá pra você ler. Então, isso pra mim é sensacional. E a minha primeira ideia, né, desse quadro Desencalha, que não vai ser só esse vídeo, os próximos também vão ser nesse estilo, é pegar livros que começam com cada letra do meu nome. Então, meu nome, né, Mariana, anotei aqui. Meu nome tem 7 letras, então eu vou pegar 7 livros. Será que eu vou conseguir ler tudo esse mês? Não sei, talvez eu não consiga mesmo, porque eu tenho outras leituras também, né? Geralmente eu tô lendo aí mais ou menos uns 10 livros no mês, então eu acho que vai dar certo. Até porque em julho eu estarei de férias. Não todo mês, né? Mas do dia 20 de julho até o dia 3 de agosto eu estarei de férias. Então eu vou dar um gás aí pra ver se eu consigo finalizar essa TBR, que vai ser com as letras do meu nome. O primeiro livro que eu coloquei foi Minha Infância na Prússia, que é este livro aqui, da editora 34. Eu acho que essa edição nem tem mais, gente, é capa dura essa edição. E, gente, parece ser um livro muito interessante. Eu vou ler aqui o que tá atrás pra vocês. Marion Dönhoff nasceu e cresceu no castelo de Friedrichshain, na Prússia Oriental, em 1909. Em plena Segunda Guerra Mundial, participa de uma tentativa fracassada de assassinar Hitler. Interrogada pela Gestapo, é posta em liberdade enquanto vários de seus companheiros são executados. Sob a invasão das tropas soviéticas, deixa a Prússia em janeiro de 1945, numa jornada impressionante, narrada nas páginas finais deste livro. Em 1946, une-se ao grupo que funda o semanário Die Zeit, onde trabalhará por mais de 50 anos, transformando-o num dos jornais mais influentes da Europa. Considerada a grande dama do jornalismo alemão, Marion Dönhoff recebeu vários prêmios, entre eles o prestigioso Prêmio da Paz da Associação dos Livreiros Alemães, e faleceu em março de 2002, aos 92 anos, gente. Que sinopse! Eu tô louca pra ler esse livro. Sério, eu comprei de um sebo. Eu não lembro, acho que foi na estante virtual que eu comprei esse livro, não me recordo, mas assim, começa com M, né? Foi o primeiro livro, então, começando com a letra M, Minha Infância na Prússia. O segundo livro, começando com a letra A, é um livro curtinho da Helena Ferrante, que fala um pouco sobre escrita, que é As Margens e o Ditado. Aqui, esse livro aqui, As Margens e o Ditado, ele é curtinho. Então, acho que vai ser uma leitura rápida. Esse aqui eu vou colocar para ler aos fins de semana. Acho que tem dicas sobre escrita, né? Falando um pouco sobre a obra da Helena Ferrante, eu acredito, né? Não temos foto aqui da autora, né? Porque não se sabe quem ela é. E tô super ansiosa para ler esse aqui também. Com a letra R, eu coloquei um livro de contos que se chama Recordações da Infância. Na verdade, Recordações de Infância, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que é o mesmo autor do livro O Leopardo, que é muito conhecido. Eu tenho aqui uma edição do meu pai, que ele me emprestou, mas eu não li nada desse autor, então eu vou começar por esse livro de contos, que também não é tão grande. Se não me engano, tem 4 contos, vamos ver aqui. São 4 contos. Recordações de Infância, A Alegria e a Lei, A Sereia e os Gatinhos Cegos. Letra R, Recordações de Infância. Letra I, uma fantasia farofa, né? Porque nem só de livros
Orkut vive essa leitora, então vou pegar uma Rebecca Ross aí, Irmãs de Canção e Espada. Este aqui, gente, é um livro único da Rebecca Ross, mesma autora de Divinos Rivais. Eu amo a Rebecca Ross, sério, eu quero ler tudo dela. Eu adorei Divinos Rivais e, enfim, tô super ansiosa pra ler esse aqui, ainda mais por ser um livro único, né? Então acho que vai ser bem legal. E envolve irmãs, eu adoro livros que têm irmãos, então assim, acho que eu vou gostar. Com a letra A, eu escolhi A Toca Iluminada, que é um livro que é como se fosse um diário de um tuberculoso em um sanatório. Está aqui A Toca Iluminada, do autor Max Bletcher. Eu já falei pra vocês em outro vídeo, né, que eu tô estudando um pouco sobre esse tema de tuberculose, porque eu vou escrever um livro que tem esse tema. E, enfim, A Toca Iluminada, me recomendaram, é um livro fininho também, então coloquei aqui como a letra A, a segunda letra A do meu nome. Letra N, coloquei um livro que eu peguei no sebo também, que é esse aqui, que se chama Nada, da autora Carmen Laforet. Essa edição é da Tag, tem até um marcador aqui, bonitinho. Eu não sei muito bem sobre o que trata esse livro, vamos ler a sinopse? Nada é um livro inesquecível. Escrito em 1944, quando a autora tinha apenas 23 anos e vencedor da primeira edição do Prêmio Nadal, é considerada uma das obras espanholas mais importantes do século XX. Segundo Mário Vargas Llosa, é um romance composto com maestria e, para o New York Times, ainda hoje, o charme peculiar do livro continua inalterado. A história é narrada por Andrea, uma jovem órfã que se muda para a casa da avó em Barcelona para cursar letras na universidade local. Mas o cenário que encontra logo depois da Guerra Civil Espanhola é desolador. Os familiares, empobrecidos, amontoam-se em um casarão decadente, onde discutem ferozmente pelos motivos mais mesquinhos, e a vida universitária esconde segredos e falsas amizades. Em nada, esses dois mundos convergem em um diálogo dramático num texto que renovou a literatura espanhola do pós-guerra. E aqui, gente, tem uma citação do Carlos Ruiz Zafón, que é o autor da Sombra do Vento, que é um livro que eu gosto muito. Profundamente fascinante e comovente, um dos grandes clássicos da literatura europeia contemporânea. Gente, parece ser muito bom. Então, para a letra N do meu nome, ficou o livro Nada, da Carmen Laforet. E a última letra do meu nome, A, eu peguei aqui A Dama da Morte, da Kate Quinn. E eu vou dar uma roubadinha, tá, gente? Porque esse livro aqui já estava em andamento. Eu estou em 60% do livro, na verdade, agora em junho. Mas não vai dar tempo de acabar nesse mês, porque hoje já é dia 27 de junho. Não vai dar tempo de terminar. Então, vai ficar para tibiar de julho aí. Então, na verdade, eu não vou ler inteiro, né? Já tô em 60%, então já tô partindo pro final. Então, vamos lá retomar a minha tibiar com as letras do meu nome. M, minha infância na Prússia. A, as margens e o ditado. R, recordações de infância. I, irmãs de canção e espada. A toca iluminada. N, nada. E A Dama da Morte. Bom, vocês vão me acompanhar nesse mês inteiro de julho lendo essa tibiar para desencalhar esses 7 livros. Será que eu vou conseguir, gente? Façam suas apostas e bora lá!
Oi, gente, terminei o primeiro livro dessa TBR, que foi A Dama da Morte, da Kate Quinn. Vocês viram aí eu passando as anotações do meu Kindle pro livro físico, porque eu tinha esse e-book, então eu tava lendo no metrô, né? Gente, muitas coisas para falar pra vocês sobre esse livro aqui. Primeiramente, falar que foi meu primeiro contato com a autora Kate Quinn, mas eu já tenho mais 2 livros dela aqui na estante, que é A Rede de Alice e A Caçadora, e eu já tô louca pra ler, porque eu amei esse. Como vocês viram, né, eu dei 4 estrelas pra esse livro, e fiz uma mini pesquisinha aqui pra contar pra vocês sobre essa sniper russa, que na verdade era ucraniana, mas ela se considerava russa, que é a Lyudmila Pavlichenko. Gente, ela foi tenente do Exército Vermelho de Moscou e acredita-se que ela tenha matado 309 alemães nazis. Uma coisa muito interessante que eu amei acompanhar, que é retratada aqui no livro, é que em agosto de 1942 ela foi recebida na Casa Branca pelo presidente Roosevelt e a primeira-dama, a Eleanor. E elas ficam amiguinhas aqui, viu, gente? Não só no livro, que é uma ficção histórica, mas elas ficam amigas de verdade. E a Lyudmila, ela foi a primeira cidadã soviética a ser recebida na Casa Branca. Gente, achei isso sensacional. Ela era mãe solo, ela teve o filho muito novinha, com 15 anos. O marido dela era horrível e, tipo, depois eles se separaram e tudo mais. Aqui é retratado bastante desse marido dela, mas a autora fala aqui na nota, né, nota da autora, que na biografia da Lyudmila Pavlichenko, ela só cita o marido dela uma vez, assim, né, de um jeito pejorativo, né, que ele realmente é uma pessoa muito ruim. E aqui a gente tem até um romance que vai acontecer com a Lyudmila, que realmente aconteceu. E, gente, no final do livro tem fotos, olha que legal! Aqui é a Lyudmila Pavlichenko com soldados, e aqui ela e o Leonia, que eles se relacionaram, né, durante a guerra. Esse aqui era outro soldado que acabou falecendo. Bom, ela era historiadora, mas ela decidiu se alistar no exército, né? E quando a guerra terminou, ela concluiu os seus estudos sobre seu curso, né, de historiadora. Ela morreu aos 58 anos, vítima de um derrame. E temos o filme A Sniper Russa. Não assisti ainda, gente, mas tô doida pra assistir. Vamos ver se até o final do vlog eu assisto, aí eu conto pra vocês. E aqui também cita o filme O Círculo de Fogo, de 2001, que eu também não assisti. E aqui fala da biografia dela, que é Lady Death, The Memoirs of Stalin's Sniper, que é este livro aqui que está no Kindle Unlimited e eu já baixei pro meu Kindle. Vou ler? Não sei se eu vou ler, gente. Não sei, mas vou tentar, né? É em inglês, não sei se a linguagem é muito, né, difícil, mas eu vou tentar ler, porque eu fiquei fascinada com a história dessa mulher. E ela, gente, ela era super baixinha. Eu pesquisei, ela tinha tipo 1,5 m. Ela tinha tipo 1,50 e pouco, ela era muito baixinha. E a mulher, gente, realmente matou mais de 300 alemães na guerra. Ela ficou ferida várias vezes, aqui conta, né, as vezes que ela ficou ferida. Os personagens que aparecem aqui realmente existiram. Tem um parceiro dela aqui que a autora conta que ela meio que fez a junção de duas pessoas, 2 soldados que aparecem na biografia. Então ela meio que juntou essas duas pessoas para retratar o parceiro dela, né, na guerra. Gente, uma linguagem muito fácil de ler, muito fluida. É um livro contemporâneo, né, então é mais fácil mesmo. Teve algumas coisas sim que eu não gostei, por isso que eu dei 4 estrelas, mas eu adorei conhecer essa autora, já quero ler, sério, gente, eu quero ler, acho que todos os livros dela, porque é uma leitura muito gostosa, muito boa e muito interessante, né, porque várias coisas daqui realmente aconteceram. Uma coisa interessante também foi que quando ela foi para os Estados Unidos, ela conheceu várias pessoas, né? A primeira-dama, Eleanor Roosevelt, ajudou ela também a conhecer várias pessoas, inclusive Charles Chaplin ela conheceu. E ela conheceu um músico também, que fez uma música para ela. Eu não sei se vai dar para eu colocar um trechinho aqui da música por causa dos direitos autorais, mas eu vou tentar.
fell by your gun, fell by your gun. 300 Nazis fell by your gun. E outra coisa interessante também é que 15 anos depois que a guerra já tinha acabado, a Eleanor Roosevelt foi para a Rússia e elas se reencontraram, gente. Muito legal. Gostei bastante, dei 4 estrelas, recomendo para vocês. E quero ler também uma parte aqui, gente, muito boa, que ela faz referência a Ana Karenina de Tolstói. Olha aqui. Parafrasear Tolstói não deveria ser permitido, mas não consigo evitar. Caçadas mal-sucedidas são todas parecidas entre si. Cada caçada bem-sucedida é um sucesso à própria maneira. Gente, isso aqui faz referência à primeira frase do romance, né, de Ana Karenina, que é: todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E aqui ela parafraseia colocando caçada, né? Gente, adorei. E o parceiro dela, que é o Kostya, ele vive segurando um QR Pass que ele fica tentando ler entre as pausas, né, que eles têm na guerra, e ele vive segurando esse QR Pass, muito doido. Bom, gente, essa foi então a primeira leitura que eu finalizei, mas lembrando, né, que eu não li todo esse mês, porque, obviamente, né, hoje é dia 3, só que esse livro já estava em 60% já em junho, né, então eu só finalizei nesses primeiros dias aí, e foi ótimo, gostei muito. Primeiro finalizado com a letra A Dama da Morte, 4 estrelas. E se vocês já leram, me conta aqui. Se você ficou com vontade, me conta também. Bom, gente, finalizei a segunda leitura aqui desse vídeo, que foi As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante. Tem um subtítulo também, sobre os prazeres de ler e escrever. Aqui, gente, são 3 palestras que ela deu, entre aspas, né, porque não sabemos qual é o rosto da Helena Ferrante, não sabemos quem ela é de verdade. Ela escreveu essas palestras e, obviamente, uma outra mulher, vestiu as vestes dela e leu, né, para uma conferência. E o último, acho que não foi uma conferência, mas foi um ensaio que ela escreveu sobre Dante, né, e a Divina Comédia. Esse último eu fiquei boiando, porque eu não li a Divina Comédia de Dante Alighieri e não entendi nada do último ensaio. E assim, gente, não foi uma leitura que eu gostei muito. É muito rápido de ler, porque a diagramação tá bem boa, a margem tá bem grande também. E 3 vezes que eu sentei, acabei o livro. É dividido, então, em 4 ensaios, né? O primeiro chama A Caneta e a Pena, o segundo, Água Marinha, o terceiro, Histórias, Eu, e o quarto, A Costela de Dante. Ela dá algumas dicas, assim, e... dicas, na verdade, não. Ela fala como ela escreve. Também fala um pouco sobre as obras dela, então falou dos romances únicos dela, né, que são Dias de Abandono, Um Amor Incômodo e A Filha Perdida. Desses aí eu só li A Filha Perdida. E fala sobre a tetralogia napolitana também, que eu já li os 4 completos, né. Bem interessante quando ela fala sobre a tetralogia napolitana, eu gostei. Marquei algumas coisas, poucas coisas. Mas assim, gente, não é um livro que me marcou muito. Vou tirar aqui o post-it pra eu guardar, porque marquei bem pouco mesmo. E sobre os livros de escrita que eu li até agora, tipo, esse ano eu li alguns. Esse aqui eu menos gostei até agora, mas é bem rapidinho de ler. E assim, eu acho que o primeiro ensaio, acho que foi o que eu mais gostei, né? A primeira palestra da conferência, que é A Caneta e a Pena. E o que eu menos gostei foi o último lá de Dante, porque assim, gente, boiei. Assim, eu sei qual é a obra de Dante, né? Sei que a Divina Comédia trata do inferno, purgatório, paraíso. Sei que tem uma personagem que chama Beatriz, que ela fala muito da Beatriz. Então, assim, me perdi total. Então, assim, pra você que já leu a Divina Comédia, talvez fique mais fácil e bem mais compreensível do que pra mim esse último ensaio dela.
Não sei se eu recomendo muito pra vocês, porque não é uma leitura tão boa assim, mas fica aqui mais um desencalhado da minha estante, graças a Deus. E esse então foi As Margens do Ditado, Helena Ferrante, e pra esse dei 3 estrelas. Gente, vou lá no sebo, meu sebo preferido, Amaral e Vânia, pra trocar uns livros. Vou levar esta HQ aqui pra trocar, que eu não gostei muito. Vou levar os nomes também, que foi uma leitura mediana pra mim. Apesar de muita gente ter amado e favoritado, não foi tudo isso pra mim, não. Esse aqui, o Álbum Branco da Joan Didion. Eu adoro a Joan Didion, mas esse livro eu comecei a ler e tava achando muito chato. Dias de Abandono, da Helena Ferrante, também, que eu vou trocar, porque, assim, gente, eu vi que tem um linguajar bem complicado, tem uma palavra horrível, que aparece milhares de vezes, e eu não quero ler esse livro, não. E, por último, O Lamento dos Rios. Quem lembra do vlog que eu fiz desse livro, lendo esse livro na semana, foi uma leitura mediana pra mim também. Eu dei... quantas estrelas? Nossa, nem marquei aqui. Mas acho que eu dei 3 estrelas, então eu vou trocar esses aqui no sebo e já mostro pra vocês o que eu trouxe de lá. Oi, gente, cheguei do sebo e vou mostrar pra vocês os livros que eu peguei, que eu troquei, né, e trouxe pra casa. Admirável Mundo Novo, que eu ainda não tinha esse clássico, vocês acreditam, gente? Eu não li, nunca li Admirável Mundo Novo. Estava em ótimo estado. Olha, tá perfeito. Perfeito. Dei sorte nesse aqui. Aí peguei também Lendo Lolita em Teherã, que também tá novinho. Bem novinho. Essa é uma nova edição, né? Tinha uma edição antiga desse livro por aqui, mas eles reeditaram e veio nessa edição mais maior e mais caprichada. Aí, achei também Coração Hipotecado, da Carson McCullers, que é a mesma autora de O Coração é um Caçador Solitário, que eu li 2024 ou 2025? Não lembro. Não lembro se foi acho que foi no passado mesmo. Não. Acho que foi no passado, ou retrasado, que eu li esse livro e gostei bastante. E esse aqui tava no meu carrinho da Shopee há muito tempo, gente, porque é um livro esgotado, né? Não se republica mais. E eu gostei muito da escrita dessa autora, sério, é muito boa. E esse aqui tá até que tá novo, mas já tá com sinais de passagem do tempo, né? E o outro que eu peguei, o quarto, não tá aqui porque eu acabei deixando com meu pai pra ele dar uma lixadinha pra mim, que era o que tava piorzinho. Mas é este livro aqui que eu peguei. Gente, esse livro é de um autor norueguês e são muito caros. Sério, são muito caros. E saiu, tipo, 15 reais esse livro, sério. Mas é uma série de livros, tem acho que 6 ou 7. Uma série sobre a vida do autor. E não sei se eu vou achar mais. Talvez tenha que comprar na estante virtual. Se eu gostar do primeiro, né? Se não gostar, aí eu troco de novo no sebo. Enfim, essas foram minhas novas aquisições e vou guardar agora lá na estante. Gente, queria compartilhar um parágrafo que eu li aqui em Minha Infância na Prússia. Meu, muito bonito, sobre a natureza. Ela fala assim: mas nenhum escritor, nenhum autor lírico pode ser mais poético do que as manhãs de outono em que ainda no escuro saíamos para caçar. Quando o sol nasce e com seus primeiros raios as gotas de orvalho refugem como diamantes nos campos, quando o lago ao longe desponta cintilante por entre as árvores,
Temos a sensação de que estamos perto de compreender a essência de todas as coisas. Não são apenas os olhos que veem esse imaculado esplendor, não é só o ouvido que apreende o profundo silêncio. Nesses momentos, é como se todo o nosso ser fosse permeável ao milagre da criação. Achei muito bonito, marquei aqui. Oi, gente, tô aqui no meu trabalho, não tem ninguém aqui, então tô gravando pra vocês. Eu tô já no final de Minha Infância na Prússia, o livro que eu escolhi com a letra M. E tem bastante história, mas com uma escrita muito fluida, então é bem tranquilo de ler. Tem várias imagens, então isso torna bem dinâmica a narrativa, porque ela fala de alguém, aí tem a foto da pessoa, ela fala de algum lugar, e tem a imagem dos lugares. Essa mulher, uma mulher nobre, né, rica, porque ela morava nesse castelo aqui. Acho interessante que as moradias naquela época, esses castelos, tinham nomes, né? Então, por exemplo, a casa de Tolstói chamava, né, Yasnaya Poliana. Essa aqui chamava Friedrichstein. Vou deixar aqui escrito pra vocês, não sei se estou falando certo. Mas eu tô um pouco decepcionada, porque aqui na sinopse, né, atrás do livro, na contracapa, fala que em plena Segunda Guerra Mundial ela participa de uma tentativa fracassada de assassinar Hitler. Interrogada pela Gestapo, é posta em liberdade enquanto vários de seus companheiros são executados. E só citou isso, bem por cima, assim, sabe? Só mencionou. Eu já tô no final, não sei se vai falar agora, porque essa parte do final são entradas de diários dela, que ela escreveu pro irmão dela. São bem interessantes, mas queria muito que falasse sobre esse ponto, né? Dela ter participado dessa tentativa de assassinar o desquerido. Mas não só menciona muito por cima. Mas uma parte que me chamou muita atenção, que eu fiquei, meu Deus do céu, ela conta um fato de quando ela era criança, que ela e alguns primos foram fazer um passeio ou viajar, não sei, e eles estavam no carro, tinha um motorista, e na frente tinha o carro do irmão dela. E aí o motorista, tipo, sei lá o que aconteceu, parece que tinha algumas luzes e ele acabou se embananando e caiu dentro do rio, do lago. E, a prima dela morreu afogada e acho que outra criança também. Ela conseguiu se salvar. E aqui ela fala assim, vou procurar aqui pra vocês. Ela fala assim: é incrível a rapidez com que os pensamentos se precipitam no medo na morte. Que tolas são as pessoas que dizem que o afogamento é uma morte rápida. Tive que pensar, meu Deus, como isso demora. Gente, meu Deus, imagina morrer afogado. Que pavor, sério. Ela fala, eu imaginava como seria triste para os de casa 5 crianças sendo veladas lado a lado na sala do jardim. De repente, foi como se um último raio me sacudisse. Sim, havia uma abertura entre a carroceria e a capota. Eu tateei, procurei, me enfiei pela abertura e fui lançada para cima. Demorou uma eternidade. Finalmente, lá em cima, vi os faróis de um automóvel iluminando o cais e escutei chamarem meu nome. Sem esse chamado de meu irmão, eu teria afundado de novo na mesma hora, pois já havia usado todas as minhas forças e estava completamente tomada pela vertigem. Gente, isso me lembrou uma coisa. Quando eu era criança, estava na casa da minha tia, que tinha uma piscina, e eu não sabia nadar direito. Eu tava na parte funda. E aí meu pai falou assim, segura aqui e não sai daqui, não solta. E eu na borda segurando. O que eu fiz? Soltei. E eu lembro de eu tentando subir assim, gente. E aí eu subi, assim, consegui, dei uma tossida, né? Engoli um pouco de água. E não falei pra ninguém que eu tinha soltado. Lá fiquei quietinha na minha. Mas eu lembro como se fosse ontem, eu era muito pequena. Devia ter uns 7 anos, sei lá, não sei. Mas são coisas que marcam muito a gente, né? E no caso aqui, a prima dela morreu, né? E o outro primo também. E aí ela conta, né, que tinha os 2 caixões lá no castelo deles, que foi onde depois, no futuro, o pai dela foi velado, né? A mãe dela, várias pessoas da família, onde casamentos foram feitos. Então esse castelo aqui era muito importante para a família dela, né? Ela fala também uma coisa sobre a infância que me lembrou Dostoiévski,
Porque o Tolstói, gente, ele teve uma vida bem difícil, mas nos seus livros ele fala sempre da infância de um modo tão bonito. Tem agora em Gente Pobre, né, que eu li recentemente, tem uma parte, e tem também Os Irmãos Karamazov. Tem uma citação muito bonita sobre a infância. E aqui ela fala assim: sem dúvida, tendemos a idealizar a infância e não é fácil saber por quê. Provavelmente para a maioria das pessoas, ela foi tão especial. Para mim, a vida em comunidade com meus irmãos contribuiu muito para isso. Uma convivência tão intensa é sem dúvida rara. Nosso ideal, formulado em tom de brincadeira, mas de alguma maneira levado a sério, era: quando ficarmos velhos, largamos nossos maridos e mulheres e vamos todos morar juntos novamente. Então essa unidade que eles tinham, né, eu acho muito bonito de ver essa unidade entre irmãos. Eu tenho uma irmã e, assim, minha vida foi muito melhor com ela, minha infância, né, minha vida no geral. E quando eu tiver filhos, né, eu quero que meus filhos tenham irmãos, né, tenham essa experiência, né. Eu quero ter mais de um filho, né, se Deus permitir. E é muito bonito isso. Então ela conta, né, ela tinha vários irmãos, eram muitos. Agora eu esqueci quantos eram, mas acho que era tipo assim, uns 8. Era muita gente e ela era a mais novinha desses irmãos. E uma coisa muito triste é que esse castelo aqui pegou fogo na Segunda Guerra Mundial. Muito triste, gente. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês. Quando eu terminar o livro eu volto aqui. Talvez eu termine hoje, que eu cheguei cedo hoje aqui, vou dar uma lidinha e também vou ali na volta pra casa, né, no metrô. Então, depois conto pra vocês. Oi, gente, minha cara de quem teve crise de enxaqueca. Péssima, né? Mas queria falar pra vocês que eu terminei minha infância na Prússia. E tava em dúvida se eu dava 3,5 ou 4 estrelas, porque lembra que eu falei pra vocês que não falou muito sobre a questão, né, dela ter participado de uma tentativa de assassinar Hitler? Achei que ia falar mais disso e não falou. No final falou mais um pouco sobre a guerra, mas o que me chamou muita atenção foi no final ela falar sobre a pátria dela, né? Uma questão muito interessante da pátria dela ter deixado de existir, porque a Prússia deixou de existir, né? Uma parte foi anexada à Alemanha, a outra à Rússia e as outras duas não lembro. Mas, por exemplo, tipo assim, a capital da Prússia era Berlim. Muito interessante isso. Então esse negócio de sua pátria ter deixado de existir, nossa, é uma questão que me lembrou muito os escritores que foram exilados, né? Então, Stefan Zweig, Thomas Mann também foi, se não me engano, e vários outros autores que foram exilados e retirados da sua pátria. O Stefan Zweig fala um pouco sobre isso no livro Autobiografia, né? O Mundo de Ontem. E também tem aquele livro sobre o exílio, do Joseph Brodsky, que eu também já li, gostei bastante. É um livro bem curtinho, que fala sobre essa questão da pátria. Então, gente, assim, essa edição aqui, capa dura, eu vi aqui, é de 2002. É muito antiga. Eu comprei num sebo, né? Acho que já falei pra vocês. Foi bem baratinho, porque eu fui ver e agora essa edição com a capa comum, brochura, tá R$90 na Amazon, tá muito caro. Mas eu acho que você deve achar, assim, essa edição antiga ainda, pela Shopee, Mercado Livre, não sei. Então, não recomendo pra todo mundo, né? Porque fala um pouco sobre história, sobre a vida particular dela. Então, assim, a gente nem conhece muito bem essa mulher, né? Não foi ninguém importante. Mas é interessante, eu gostei. Essa edição é tão antiga que tá sem o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, ideia tá com acento, tem trema ainda. Então, é uma edição bem antiguinha mesmo. Queria ler pra vocês como o livro termina sobre essa questão da pátria, né? Que é diferente desses autores que eu falei, porque esses autores foram retirados da pátria e a pátria deles continuou lá, né? Tipo a Alemanha. Só que, nesse caso, a Prússia deixou de existir, né? Uma pátria que deixou de existir. Aí ela escreve assim no final, que eu achei, nossa, muito bonito, sério.
Quando penso nas florestas e nos lagos da Prússia Oriental, em seus vastos campos e em suas velhas alamedas, estou certa de que eles permanecem exata e incomparavelmente belos como antes, quando eram a minha pátria. Talvez seja este o grau máximo do amor, amar sem possuir. Gente, gostei. Bom, 4 estrelas para esse aqui. Gente, agora vamos conversar sobre Irmãs de Canção e Espada, mas não, só um pouquinho, porque eu ainda não terminei o livro, né? Tô em 60% mais ou menos. E aqui a gente tem um livro de Irmãs, da Rebecca Ross, mesma autora de Divinos Rivais, que eu amei Divinos Rivais. Mas aqui a gente tem uma coisa bem diferente. Até agora não teve romance, é mais sobre a trajetória dessas irmãs. A primeira, acho que a mais velha, é a Halcyon, e a mais nova é a Evadne. Evadne? Acho que é Evadne. E assim, enquanto a Evadne ficou em casa, tipo, cuidando do pomar da família, a Halcyon virou meio que uma guerreira, assim, da rainha desse reino. E tem um comandante, né, que ela trabalha para esse comandante treina ela, e faz 8 anos que a família não vê a Halcyon. Aí o que acontece? Eles têm um dia lá que eles vão se encontrar, só que antes do dia que eles vão se encontrar, a Halcyon aparece no quarto da Evadne, toda encharcada, assim, parece que ela tá fugindo, e ela realmente está fugindo porque ela cometeu um crime. Ela não conta pra irmã o que ela fez, mas depois a gente vai descobrir. E por esse crime, ela vai passar 15 anos prestando serviços ao reino. Prestando serviços não, né? Ela vai ficar presa na pedreira. Deixa eu ver aqui. Recebe 3 sentenças. Trabalhar durante 5 anos nas pedreiras, passar mais 5 presa e acorrentada, e a pior de todas, servir por outros 5 anos a família do comandante que a acusou. E aí, o que acontece? No julgamento dela, a Evadne, que é a irmã, se voluntaria para passar 5 anos na casa do comandante no lugar da irmã. Então, meio que a pena da Halcyon será abatida a 5 anos, né? Porque a irmã vai pagar essa sentença. E achei meio Jogos Vorazes isso, né? Que a irmã da Katniss é sorteada e a Katniss entra lá e se voluntaria, né? Pela irmã e acaba indo para os Jogos Vorazes. Então, acho que Rebecca Ross bebeu um pouco dessa fonte aqui, dessa inspiração. Mas tô gostando do livro. Não tô amando, assim, mas tô gostando. Só que tem vários erros de revisão que eu já achei aqui. Mas, enfim, tô gostando. Gente, finalizei agora Irmãs de Canção e Espada, o livro com a letra I. E, assim, esse é o 4º livro que eu leio da Rebecca Ross. E até agora ele é o mais fraquinho dos que eu li dela. Foi o 3º livro que ela escreveu, ela fala aqui nos agradecimentos. É muito bonita a relação de irmãs que é desenvolvida aqui. Pra quem tem irmã ainda é muito bonito de ver. Elas têm um relacionamento muito forte, muito bonito. Apesar de ainda assim, mesmo entre irmãs, haver inveja e ciúmes em algumas situações. Aqui mostra isso também. Eu falei que não tinha romance, né? Mas tem um romancinho, sim, gente. Tem umas migalhinhas, assim, mas tem romance, sim. Tem romance, não vou falar com quem é, mas tem. Algumas coisas eu achei que foram resolvidas muito facilmente. Foi muito fácil. E outras, eu achei muita referência de outras fontes de arte, por exemplo. A que eu comentei de Jogos Vorazes, né? Da Katniss se apresentar pra ir no lugar da irmã. A mesma coisa acontece aqui. Tem também uma referência que eu peguei a Stranger Things, porque aqui quando o mago, que é o Damon, ele fica fraco na magia dele, o nariz dele começa a sangrar. Você lembra de alguma coisa assim? Então, também achei uma coisa um pouco Harry Potter, porque aqui tem algumas relíquias. Não são relíquias da morte, claro, né? Nenhuma pessoa se quebrou em 7 partes, não tem nada a ver. Mas são objetos que são relíquias. Tem um anel, tem uma coroa. Então, assim, Harry Potter, né? Então, eu achei muitas referências, assim. Não achei nada muito original, apesar de ter, sim, alguns pontos originais.
E foi uma leitura que eu gostei, foi rápido de fazer, apesar de o livro ter vários erros de revisão, que fica meio chato, né, pra editora, mas eu entendo, porque o meu livro também teve vários erros de revisão. E assim, eu revisei, li o livro inteiro, e mesmo assim, gente, acaba passando mesmo. Teria que fazer uma segunda ou terceira revisão inteira do livro pra ficar limpinho, sem nenhum erro, né? Uma primeira revisão realmente passa mesmo. Eu vou dar 3,5 estrelas pra esse aqui. É uma nota boa, é tipo um livro bom, que eu gostei, mas não amei, assim, né? 4 eu achei muito pra ele e 3 achei pouco, então eu vou dar 3,5. E não sei se vocês sabem, né? Não sei se eu já falei aqui, mas a minha avaliação, gente, é com base na minha experiência de leitura, não necessariamente com base apenas no livro. Se eu fosse avaliar o livro em si, eu daria 3. Mas eu gosto da Rebecca Rose, gosto da escrita dela, gostei de acompanhar a trajetória dessas irmãs. Então, é a minha experiência mais que conta do que a história em si, entendem? Então, 3,5 para Irmãs de Canção e Espada. E agora, bora para a próxima leitura. Agora eu tô em dúvida se eu vou pegar o Nada ou o Recordações de Infância, ou os dois. Vou alternando, não sei. O que eu tô mais animada pra pegar é a Toca Iluminada, porque eu já comecei ele, já tinha começado ele há um tempo. E é o que eu tô mais animada, mas vamos ver se eu vou conseguir finalizar essa TBR das letras do meu nome. Oi, gente. Finalizei aqui o Nada, da autora espanhola Carmen Laforet. E não gostei. Gente, assim, a escrita é excelente, então assim, por isso que eu não abandonei, porque a escrita é ótima, a autora escreve muito, muito bem. Mas assim, não teve nada que me chamou muito a atenção. É uma história até que simples. A protagonista, que é a Andrea, ela vai morar em Barcelona com a família que eu digo, tem a avó e tem uns tios dela, uma tia, tem uma empregada na casa e tem 2 tios também, e tem uma criança também, que é o filho de um tio dela. E assim, ela desde o começo já não gosta muito da família, já chega lá tipo, ai que saco, vou ter que ficar aqui com eles. É uma família típica espanhola, sabe? Que fala muito alto, que um interrompe o outro toda hora. Tipo assim, tem um diálogo aqui que dá pra ver nitidamente como uma interrompe a outra. Não deixa a outra finalizar. E ela vai estudar letras numa faculdade lá perto, por isso que ela vai morar com essa família. Inclusive, os pais dela já morreram também, né? Ela é órfã. E ela conhece uma amiga na faculdade que ela, tipo assim, não sei o que ela tem com essa amiga, ela endeusa essa amiga, sabe? Parece que adora essa menina de um jeito assim, muito esquisito, muito esquisito. E assim, gente, não tem nada demais. No final tem um acontecimento chocante, bem chocante, sim, lá pro final. Mas, nossa, é uma história super esquecível, não tem nada que te prende muito. Tirando a escrita, porque a escrita é muito boa, sim. Mas, gente, sinceramente, achei bem ok, assim, nada demais. Vou dar 2,5 estrelas pra ele e vou trocar no sebo aqui, porque eu não vou ficar com esse livro na minha casa, porque eu não gostei muito, né? Eu tinha marcado algumas coisas aqui, mas já tirei os post-its porque eu vou trocar no sebo, né? Então já vou deixar aqui a caixinha da tag, tem a revistinha. E já vou deixar pronto pra trocar hoje lá, já vou hoje trocar. Enfim. Então, não recomendo pra vocês esse livro Nada, da Carmen Laforet, porque não acho que vai agregar nada na vida de vocês. Livros de ficção costumam agregar alguma coisa, né? Tem alguns ensinamentos sobre empatia, principalmente, né? Isso que é o grande uau da ficção, né? Nos faz enxergar com os olhos de outra pessoa, né? Interessante aqui também que o livro é narrado em primeira pessoa por essa André, então só temos a visão dela. Lembrando que narrador em primeira pessoa não é totalmente confiável, né? Então só tem a visão dela, então é uma visão que não gosta muito dessa família, só gosta dessa amiga dela aí.
É muito esquisito. E, enfim, gente, não gostei muito. Então, pelo menos desencalhei ele, né, da minha biblioteca. Mas vou trocar no sebo, porque 2,5 estrelas, pra que eu vou ficar com um livro desse aqui na minha casa? Então, letra N, reprovada. Bom, gente, então eu vim aqui finalizar este vídeo, que já tá muito grande, e dar as minhas conclusões aqui pra vocês. Minha TBR, com o meu nome, Mariana, tinha 7 livros. Será que eu consegui ler tudo? Vamos lá. Com letra M, Minha Infância na Prússia. Eu terminei esse livro, consegui ler, dei 4 estrelas e gostei muito de ter lido. Com letra A, A Dama da Morte, da Kate Quinn, também dei 4 estrelas. E acho que esse foi o meu favorito dessa TBR. Acho que foi esse. Muito bom. Com a letra R, Recordações de Infância, não consegui ler. Não deu pra ler esse, gente. Na verdade, eu li um conto só, que foi o conto Alegria e a Lei, que eu dei 3 estrelas. Mas esse aqui vai voltar pra estante, não vou continuar agora. Então, não deu pra terminar Recordações de Infância, que é o livro que eu escolhi com a letra R. Com a letra I, Irmãs de Canção e Espada, que eu consegui finalizar, um livro de fantasia. Eu dei 3 estrelas e meia e gostei também de ter lido, mas não amei esse livro, né? Mari. Com a letra A também, As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante. Deixei minhas considerações aí pra vocês. Foi um livro ok, assim, mas nada demais. Dei 3 estrelas pra esse aqui. Com a letra N, foi aquele livro Nada, da Carmen Laforet, que eu não tenho mais pra mostrar pra vocês, porque eu já dei no sebo. Mentira, não dei ainda não. Mas ele tá no carro pra ir pro sebo, porque o dia que eu fui no sebo, naquele sábado que eu gravei e falei que eu ia, tava fechado. Então eu vou neste próximo sábado pra levar e trocar o Nada, da Carmen Laforet, que foi um livro, o pior livro dessa TBR, 2 estrelas e meia, e eu não gostei mesmo daquele livro. Assim, não é que, nossa, tem muito ruim. Não, a escrita é boa, mas achei bem nada demais. E o último, A Toca Iluminada. Não consegui finalizar também. Eu comecei esse livro aqui, tô na página 40, mas não deu vontade de continuar. Eu vou deixar ele ali na minha cestinha. Talvez eu continue no próximo mês, não sei. Mas não deu pra finalizar nesse vlog. Então, de uma TBR de 7 livros, temos 5 livros concluídos. Eu achei que foi muito produtivo. Comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E eu vou fazer mais um, inclusive, agora em agosto. E provavelmente vai ao ar pra vocês em setembro. Então, não se esquece, por favor, de se inscrever no canal, deixar sua curtida, comentar se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler. E até a próxima sexta!